Fala pessoal, eu sou Daniel Nadir, eu estou aqui com o Rafael Geraldo. Dá um alô pra galera aí, Rafa. Oi, gente. Sou o Rafael Geraldo, grafiteiro do Rio de Janeiro, da Trapa Crio. E hoje nós vamos falar sobre grafite acessível, né? A gente até vai abranger um pouco mais, falar um pouco sobre arte urbana de um modo geral, e falar um pouquinho de contextualizar, né, do porquê que a gente está construindo esse curso aqui em formato de bate-papo, né? A gente já ministrou workshops e cursos também de duração maior em comunidades ou em locais onde as pessoas tinham uma situação financeira um pouco menor, e isso acabava dando uma impressão de que o grafite, depois do curso, impossibilitava a prática, né? Porque o spray é muito caro. Então a gente sempre fez os workshops com patrocínio, né? Com apoio das marcas ou com alguém injetando uma grana para o material. Então criava uma expectativa do jovem, do adolescente, né, ir para a rua, fazer, praticar, e não conseguia por causa dos valores. Então a gente resolveu construir, a partir de experiências nossas da rua, um curso em que a gente pudesse falar um pouco sobre como é possível pintar com baixo custo, né? E com pequenos gatilhos, pequenos pulos do gato para que isso possa acontecer. Isso, porque grafite acessível, a gente não está falando de acessibilidade no caso. A gente está falando de ser acessível financeiramente, de modo que ele seja viável para você poder estar pintando na rua sem estar gastando uma fortuna, porque é o que a gente gasta, né? A gente acaba gastando muita grana para poder conseguir pintar na rua. Que inclusive é uma coisa que é importante as pessoas saibam que o grafite é caro, como já foi dito. Então, o que a gente quer fazer é que ele fique viável para qualquer pessoa que queira pintar tá na rua. Exato, até por uma necessidade nossa, além do workshop, né, da gente estar mais na rua, estar pintando mais, que é um momento também de entretenimento nosso, não só de trabalho. Então a gente precisava baixar o custo, mas entregar um trabalho de qualidade também. Então esse é o mote, né, principal do nosso desse bate-papo aqui, né? Isso. É legal a gente começar falando. Pode falar. O que a gente vai abranger, Daniel, nesse curso? A gente vai pegar. Fala. Não, então a gente vai estar dividido em 3 aulas, né, na verdade, né? Vão ser três bate-papos para que a gente possa explanar sobre, sem correria, né, conversando, dialogando de forma tranquila. Isso aí a gente vai pegar, nesse caso, a gente, quando se fala em arte urbana, a gente tem várias vertentes, né? Para tentar enfatizar no grafite, e aí quando a gente vai falar de grafite, a gente vai falar assim, da pintura feita na rua, independente do que algumas pessoas acham ou não que é grafite, e a gente vai pegar um pouco de stencil e um pouco de lambe-lambe também, e tentando juntar tudo, né? E mostrar para as pessoas que também tudo é possível, a gente não precisa ficar travado em nenhuma regra, em coisas que pode, que não pode. Então, você tem a fim de fazer, pega qualquer uma dessas técnicas e usa no seu trabalho, e assim é que a gente segue. Exatamente. O intuito é ser sem amarras, além de dar acessibilidade financeira, né, de tornar ele mais viável, e tornar mais viável também da questão criativa e de entender que a arte urbana é o que está na rua, independente da vertente, independente de como você produz. Exatamente. Aí, uma coisa que as pessoas falam muito e aí, eu posso pintar? O que eu não posso? O que é permitido? O que não é permitido? Eu preciso pedir licença? Não preciso pedir licença? Então, assim, a primeira coisa que a gente fala é aquela frase do Banksy que é melhor pedir perdão do que permissão. Mas pulando essa etapa, a gente vai... se a gente estiver falando com o pessoal do município do Rio de Janeiro, desde 2014, é isso, né? 2014 ou é 2013? Exato. 2014. Desde 2014 tem um decreto do prefeito, que na época era o Eduardo Paes, o mesmo prefeito de agora, em que ele libera uma série de coisas. A gente vai tentar deixar em algum lugar um link, ou então você procura, corre atrás, assim, Decreto Grafite Rio de Janeiro, que lá tem os detalhes, assim, pra gente não precisar entrar nesse detalhe. A gente bota na descrição do vídeo pro pessoal. Isso, show. Esses primeiros papos a gente vai só teorizar, a gente vai conversar, vai falar tudo, em algum momento a gente vai tentar mostrar uma imagem ou outra, mas agora vai ser uma conversa mesmo mais abrangente. Vamos começar a falar de materiais. Me fala aí, Daniel, o que você está pensando?
Exato. É quando a gente fala em material, né? A gente fica muito preso no spray, né? Mas a gente quer abrir a cabeça sobre isso, né? Da gente pintar mais com tinta látex, pintar mais com esmalte sintético, ou pintar mais colando materiais, né? Então fazendo painéis com colagem e tal. Então, basicamente, um kit, né, de pintura, a gente vai falar sobre os materiais físicos, né, para desenvolver os desenhos, né? A trincha ou brocha, os, os rolos de espuma em espessuras variadas, pincéis. Esses são os materiais, são kits básicos, assim, para você ter na mochila, né? Porque eles vão te salvar de várias formas. O maior para você fazer uma cobertura, uma pintura das áreas grandes. Esse menor já te dá uma possibilidade de você fazer um recorte, de você fazer um contorno. Você resolve normalmente com 2 a 3 rolos. E a lateral desse menor, você também consegue usar ele como se fosse um pincel menor, né? Essa lateral, esse redondinho. Pegando a pontinha aqui, porque ele não tem esse acabamento aqui que arranha a parede, né? Ele é fechado aqui, então você consegue inclusive riscar e marcar com ele. Esse aqui então seria um kit básico para você ter na mochila, né? Rolo de espuma e uma trincha. Porque vai depender também da superfície onde você vai pintar, né? Porque quando a gente está falando porque a gente vê muito vídeo gringo, vou ver sobre grafite no YouTube. Esse muro branco liso, essa não é a realidade, né? Esse daí é raro de acontecer. Então você vai pegar ali um chapisco, mesmo que seja leve, né? E você já vai precisar usar trincha e braço, e fazer força. E aí vem a necessidade da gente entender sobre como preparar o nosso material para onde a gente está indo pintar, né? Como a gente faz para criar nosso material, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer pensar onde eu vou pintar, né? Fazer um planejamento, não precisa ter um projeto definido, né? Ter um rascunho, mas saber onde você vai pintar para entender a superfície, porque isso vai depender da diluição da tinta. Então, a gente vai fazer todo o nosso trabalho de grafite focado na tinta látex ou no esmalte sintético ou qualquer tipo de tinta para parede ou tinta de piso branca. E que de preferência seja diluído em água, né? Porque a gente tem o esmalte sintético que é diluído em verniz, que é água raiz. A gente tende a usar sempre os que são diluídos em água, porque vai facilitar para render, né? A limpeza posterior é muito mais fácil e eles são mais baratos também, né? Sim. Aí você encontra várias marcas que não são aquelas líderes de mercado, tá, com preço super acessível, com um galão de 18 litros que vai te render muita pintura, mas muita pintura mesmo. Então você começa e você tem que pensar em como armazenar. A gente não vai levar um galão de 18 litros para a rua. Então a primeira coisa é juntar garrafa nesse caso aqui um roxo, de refrigerante, ou nesse caso aqui amaciante, ou de água sanitária, ou de sabão líquido. Isso aqui vai te resolver, porque você vai poder desenvolver suas cores e armazenando e levando as várias cores na sua bolsa, seja uma bolsa dessas retornáveis ou na mochila. Então a gente faz isso, a gente bota normalmente meia garrafa de branco. Por quê? Porque você tem que ter um espaço para bater a tinta, porque se você encher até a boca e a gente for pigmentar, a gente não vai ter espaço para bater ela, então ela vai ficar pigmentada o pedaço de cima e depois vai ficar branco. Então é importante você botar meia garrafa da tinta branca e a gente começa a pensar na pigmentação dessa tinta, né? A gente tem as possibilidades dos corantes específicos para tinta à base d'água. Tem várias marcas, cores variadas, e você pode ir montando. Só tomem cuidado com o seguinte, elas façam testes em pequenas porções, porque elas não misturam como na teoria das cores através da luz, né? Botando exatamente o azul com o vermelho vai dar aquele roxo e tal. Ele mistura um pouco diferente e, dependendo da marca, ele tem um pouco mais de preto, um pouco mais de vermelho na composição para fazer. Tem alguns que são pretos puros, outros que o preto é feito à base da mistura de todos os... E
quem pinta na rua sabe que muitas vezes você tá naquela teoria assim, caraca, eu vou fazer um roxo muito bonito, vou pegar um vermelho, misturar com um azul, pá. Aí tu mistura os pigmentos e quando vai ver dá um cinza escroto assim, que muita gente já deve ter visto em fundo de grafite, que o pessoal acaba usando para cenário, porque assim, ficou uma cor tão feia que para aproveitar acaba usando no fundo. Enfatizar o lance da tinta branca, porque é muito mais fácil você pegar, arranjar uma tinta branca e dela transformar em várias cores do que arranjar uma tinta colorida e dali ter que se virar com ela. Exatamente. Voltando ainda no negócio da garrafa, o grande pulo do gato é quanto maior for a boca da garrafa, mais fácil vai ser a sua vida. Por quê? Exatamente. A diferença aqui, ó, da... Eu vou até pegar, eu acho que eu tenho uma aqui que é o nosso xodó, que é de sabão líquido. Isso. Porque o que acontece? Como a tinta branca ela vem com pouca diluição no galão, normalmente, ela tem uma dificuldade de correr. Eu posso falar sobre funis. Então, se você tiver um funil com a boca muito pequena, né, para encher uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, ela vai demorar para descer, não vai descer, ela vai ficar presa no funil. Essa aqui ainda não é a ideal. Qual é a vantagem dessas garrafas? A gente tem uma tampa larga, a gente tem isso aqui para poder se guardar. E qual é o lance da tampa larga? Quando a tinta seca, a gente vê que ela vai secando aqui nessa borda aqui, e muitas vezes na hora de você abrir, você não consegue. Então quando ela é muito grande, a alavanca se secar fica muito mais fácil. Quando tem aquelas garrafas pequenininhas de 2 litros, a chance de você não conseguir abrir é muito grande. Sim. E a tinta, quando endurece aqui em volta, ela vira tipo um cimento, cara. Das vezes a gente tem que cortar com estilete, porque não conseguiu abrir. Então, e aí é sempre bom você ter ou uma camisa velha ou um pano de chão, você usou, dá uma limpada em volta aqui, antes de fechar a garrafa. Isso aí vai deixar menos tinta e não vai virar um cadeado, né? Que vai fechar a tua garrafa para sempre. Com certeza. Mas vamos lá. E aí a gente estava falando sobre a pigmentação, né? Certo. Então a gente vai para uma outra dica, que foi uma coisa que a gente aprendeu com o pessoal do Acidum, né? Que deu esse pulo do gato pra gente aí. Foi uma coisa que a gente adotou, que são os pigmentos de silk, que são aqueles de fazer camisa, né? Eles podem vir nos potinhos lacrados assim, de 250. Em algumas casas, você encontra para vender os potes que eles enchem na hora também, aí na sua cidade e tal. Eles parecem que são todos pretos, mas na verdade eles são muito concentrados. Então eles inicialmente parecem pretos, mas são um azul, um roxo e esse é preto mesmo. E eles são bem concentrados, eles ficam com as cores mais vivas e eles têm um custo mais baixo para a produção. Inicialmente pode parecer que é um pouco mais caro, mas ele vem 250 ml, é um pote maior, né, do que esses pequenininhos, mas ele vai te render mais na hora de produzir. Então, se pingar uma gota no chão, já é. Não joga um copo d'água. Pega um papel, um guardanapo ou um pano de chão e limpa antes. Porque conforme você vai diluindo, e aquela cor não, por causa da alta concentração. Então você vai acabar sujando mais do que tá limpando. Rapidinho, Daniel, que a internet ficou ruim, eu acho. A resolução ficou péssima agora. Vamos ver se vai melhorar. Aqui rolou bem. Tá, eu acho que agora tá melhorando um pouquinho. E aí o que acontece? Voltando aqui. Aí o que acontece? Ele pode parecer mais caro. Você pensa assim, o pigmento de silk é mais caro do que o xadrez. Só que às vezes assim, você para poder alcançar determinada cor com xadrez, você tem que usar vários e vários bisnagas de xadrez, quando com pigmento de silk você dá uma pingada nele e já pega. E você ainda consegue fazer determinadas coisas, por exemplo, na composição da minha cor, que eu uso muito rosa, eu pingo um pouco de pigmento de silk fluor. Porque além de tudo você consegue abrir um pouco mais, a tinta fica brilhando. Claro que a gente não pode deixar de falar que as tintas latex, que são essas que a gente está usando, pigmentado ou não, elas tendem a
se pegar muito sol, ela não tem proteção UV, então ela tende a desbotar. Principalmente as que tem base de vermelho. Então parece que quanto mais vermelho tem, parece que mais rápido ela vai desbotar, né? Então você tem que ficar de olho, tipo, evitar de pintar lugar que tem um sol muito forte. Tem que tentar achar essas coisas ou desapegar, porque grafite é desapego realmente e saber que em algum momento ele vai apagar. E aí fica também como muro para você refazer depois também. Aí quando a gente fala do vermelho, não é o vermelho só, né? Vem o vermelho, vem os rosas, o roxo, o laranja, tudo que leva um pouco mais vermelho, eles tendem a perder um pouco mais já pelo excesso de sol, né? E aí a gente, beleza, a gente tem as garrafas, separamos as garrafas, estamos com um latão de 18 litros e com os pigmentos. O ideal é sempre você tentar fazer uma fórmula, se você chegou numa cor que você queira criar uma paleta sua ali, né? Então o ideal é meia garrafa do branco, e a partir daí você pode ir pingando ou gotas dele, ou com uma colher, tantas colheradas dele dentro da sua garrafa. Para isso, a gente usa os funis, né? Para a gente evitar desperdício total mesmo. Inclusive, tirando o galão de 18 litros, depois passando o dedo aqui dentro para ir jogando para dentro, não jogar nada fora. E tentar buscar os funis que tem essa boca mais larga, tá vendo? Porque a tinta vem muito concentrada, né? Então, por exemplo, eu comprei esse funil aqui, que inicialmente eu falei, caramba, ele é bom porque ele é grande, só que a boca era muito pequena. Então eu tive que cortar e ainda esquentar, né, com uma solda para poder dar uma abertura maior e ter um outro funil reserva. Para a gente poder colocar na garrafa, porque a gente vai diluir dentro da garrafa, né? Construir a cor junto com a diluição. Então a gente usa o funil para isso, para evitar o desperdício. Isso. Eu até, assim, se não, dependendo do que for, eu até faço umas misturas na própria bandeja, né, de tinta. Uhum. Que também é um jeito de resolver. Mas aí quando é uma coisinha de sombra, uma coisa ou outra, mas pensando nessa coisa de grande, a gente já vai levar pronto. Porque muitas vezes você não tem esse tempo todo para poder ficar lá no muro pensando e tudo mais. Então quanto mais pronto você tiver para só chegar, atacar e pintar, melhor. Quantidade de tinta, você tem que ficar sempre de olho nisso. Se você for fazer uma coisa pequena, que você vê que uma garrafa de 1 litro dá, leva só a garrafa de 1 litro. Você não precisa ficar carregando um monte de coisa, um monte de tralha, porque a gente sabe que as coisas não são fáceis. Então, tenta pensar nisso, a quantidade de tinta que você vai levar. Aí, o que acontece? Criou a palheta... E isso vai depender também, Rafa, como você falou da garrafa de 1 litro, é o seguinte, para onde você está indo, né? Porque, por exemplo, com essas garrafas de Coca-Cola, você consegue, de refrigerante, né, você consegue botar algumas dentro da mochila, né? Já as garrafas de sabão, fica mais complicado de você levar muitas cores. E aí você já começa a virar meio que, né, fica difícil de carregar. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. O que acontece? Eu uso muito garrafa de amaciante. A garrafa de amaciante ela é boa porque ela tem a boca larga, como a gente tinha falado, e ela não tem tantos litros assim. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar. Pera aí. E aí, enquanto o Rafa vai pegar, a gente vai falando sobre diluição. Como eu falei, né? O que acontece? Se a gente vai pintar uma parede lisa, os nossos furos vão funcionar para essa parede lisa e a gente pode deixar um pouco mais concentrada para acelerar o processo. Quanto mais concentrada a tinta tiver, né, menos água nela, ela vai ser mais fácil de cobrir, mais fácil de cobrir. Quanto mais diluído, mais demão você vai ter que dar. Mostra aí, Rafa. Garrafinha de amaciante. Essa aqui eu acho que ela tem ou tem 1 litro ou tem 500 ml. Qual é a vantagem aqui, ó? Ela tem, ó, tá vendo? Ficou muito tempo guardada e já não tô conseguindo abrir. Porque ela tá com, tá vendo que ela fica com a tinta aqui, ó, seca. E aí você, tá vendo? Só de sacanagem aqui eu não vou conseguir. Então não vou conseguir abrir e depois a gente vê isso. Essa garrafa aqui é boa por causa disso. Ela não tem tanta quantidade e é mais fácil de botar ela dentro e tem a tampa larga, que agora não funcionou porque ficou muito tempo parado. Na palheta, o que eu quero falar é o seguinte, luz e sombra. Como a gente está basicamente não trabalhando com spray pensando em tinta latex, quando a gente vai fazer uma cor de base, né? Aí a gente tende a fazer a base
um tom para luz e um tom para sombra. Que ou é um tom mais claro daquela cor, então assim, azul, eu tenho um azul médio, um azul claro e um azul escuro para sombra. Tem gente que gosta de usar o branco para fazer o branco puro e simples para poder fazer a luz. Eu gosto de levar um branco, eu gosto de levar sempre um branco puro junto com a minha cor base, porque eu mesmo na hora jogo um pouquinho de branco na bandeja, dou uma misturada e faço a luz, ou então pego um pouquinho de preto e aí eu pego uma tinta PVA pequena, que eu carrego sempre um pouquinho de branco, um pouquinho de preto, e ali eu vou fazendo a luz e sombra. Mas se você não quiser fazer isso, ou você vai fazer uma quantidade grande, você leva uma garrafa para o médium, uma garrafa para o claro, uma garrafa para o escuro. Isso vai te dar uma abrangência absurda, porque ali na hora você vai conseguindo melhorar essas suas nuances de luz e sombra. Exato, aí você pode fazer na própria bandeja, né? Na verdade, você Exatamente. vai dando os toques na bandeja. E aí vem o passo a passo do grafite, né? Que é, a gente precisa marcar, né, todo o muro, né, fazer um rascunho ali, seja ele com... Tem gente que usa giz, tem gente que usa um spray com um tom próximo ao fundo, tem gente que marca, como a gente falou, né, passa o rolo bem de ladinho, assim, para ir, né, dando aquela marcação leve, tem gente que usa um pincel, aí vai ficar a critério de cada um, né, como se adapta melhor a isso. Para a gente construir as bases, né, primeiro os fundos todos, tanto do desenho fundo, quanto do fundo por trás do desenho, né? A gente trabalha sempre as bases primeiro. E para isso a gente usa os rolos um pouco maiores, tá? Por que a gente está indicando o rolo de espuma? Por conta do valor. O rolo de lã de carneiro é melhor para cobrir grandes áreas, porém, esse rolo ele é bem mais barato, é um trabalho efetivo, deu um problema, você consegue substituir também, às vezes dá para você ter uns 2 ou 3, na verdade, o preço de um lã de carneiro, você compra uns 8, de repente, desse aqui. Só que maior do que esse fica ruim, porque ele absorve muito, e fica muito pesado, de um rolo muito grande. Então, o ideal é esse que tem mais ou menos uns 8 dedos aqui. Isso. Fazer essa e ele é mais fácil de controlar e ele respinga menos, né? Que você vai até ouvir o contrário, você vai falar assim... o de pelo ele vai respingar menos. Ele respinga menos se você já pintando uma parede. Mas quando você está marcando um desenho ou tentando controlar ali, você na pouca pressão que você faz do rolo na parede, você consegue controlar ele de um modo. Mostra pro pessoal o lance da parte de trás dos rolinhos, que a gente tende a procurar os que são mais largos para poder conseguir usar. Porque eles têm várias bitolas, tá vendo? Ele, inclusive, ó, um até encaixa no outro. O ideal é sempre a gente buscar esses mais largos aqui, ó, porque a gente consegue encaixar num cabo de vassoura, a gente consegue encaixar num extensor e poder pintar, né, em lugares mais altos, chegar em outros pontos, fazer desenhos maiores. Então é importante buscar também os que têm esse espaço maior aqui. Isso, porque a tendência é que os menores tenham realmente essa bitola menor. E aí na hora de você usar uma cabo de vassoura, um extensor, é bem mais complicado. E a gente tende a usar eles assim. Aí a gente pintou com o rolinho, só pulando uma etapa, e aí terminou, foi embora. Se a gente tiver... O ideal para esse tipo de material de rolo é que ele esteja sempre úmido. Então, sim, na sua mochila, mais um item que você tem que colocar. Saco plástico. Coloca o saco plástico ali dentro, que no final você joga tudo dentro do saco plástico, amarra bem e leva para casa. Até chegar em casa e você limpar. Porque se você levar embora, agora simplesmente deixar ele secar, a chance de você perder esse rolo é muito grande. Enquanto se você mantiver ele úmido ali, você vai usar ele muito, muito, muito. Esse daqui vocês podem ver que ele foi usado já, ó, de várias coisas. A última foi branca. Esse outro tá zero, esse outro eu ainda não usei, mas esse aqui foi usado com branco e tá novo, parece novo. É que na verdade foi isso. Eu mantive ele úmido, né, num saco bem amarradinho até chegar em casa e lavar assim que chegar em casa com água corrente. Não tem muito mistério, assim, porque tinta à base d'água, água corrente, deixar secar. E isso serve também para trincha, tá? É a mesma coisa, para você não perder as cerdas dela. Ela tá até meio esbeiçada aqui por conta do que a gente vai falar sobre a superfície.
Você não pode deixar secar. Isso vale para sua bandeja, para todo o material que você for usar na sua pintura, né? E aí mas para essa base a gente tem que falar um pouco sobre a diluição que eu estava falando, Rafa, quando você foi lá pegar, sobre a diluição. O que acontece? Para os rolos, o ideal é que a tinta não esteja muito líquida, porque senão ela vai escorrer demais. Se não for o acabamento que você queira, né, dar, por exemplo, um escorrido em algum ponto, né, de você pressionar bastante o rolo contra a parede, né, o ideal é que ela esteja menos diluída. Isso para superfícies lisas. Para as superfícies com textura ou o famoso chapisco, né, a gente vai usar trincha com uma tinta mais diluída, tanto para marcar quanto para pintar. E aí aquele negócio, é braço, não tem mistério no chapisco, é braço, é você ir devagarzinho, dando uma demão, às vezes você tem que dar umas batidinhas nele assim na parede, ó, molha e dá umas batidinhas para ele penetrar nos furos que tem ali, entre os espinhos ali do chapisco, mas dá certo, só com uma tinta mais diluída. Então você vai sentindo, né, com uma garrafinha d'água, vai botando um pouco mais de água, vai sentindo, vai pintando, que você vai começar já a sentir qual é a diluição ideal que você sente ideal para pintar aquela textura. A trincha ou a brocha, né, cada um chama de um jeito, sim, é o grande coringa que a gente descobriu na marra, assim. A gente sempre mantém um acessível, porque a gente nunca sabe. Às vezes a gente acha que o muro é super liso, ou a gente está preparado para pintar o muro liso, acontece alguma coisa, a gente não pode pintar nele, e a gente só acha um muro com chapisco depois. E com a trincha, o trabalho facilita assim, um absurdo. Porque, como ele é um rolo que tem que pegar na superfície ali, você vai dando vassourada ali e vai pegando, ele é muito mais fácil de pintar. E aí, quando você não tá com a trincha, você tá só com o rolo, poder pegar um chapisco, você até faz, mas você vai sofrer e vai xingar todo mundo, e o teu rolo vai embora muito rápido. Às vezes você não terminou ainda. Então, assim, uma coisa que a gente pode falar é sempre tenha uma trincha, uma brocha contigo, porque você vai precisar, você vai usar bastante ela, assim. É uma das coisas que quando a gente está pintando a rua para ataque, assim, para bomba, é uma das coisas que a gente mais usa. Sim, sim, porque ela vai em qualquer lugar. Se a parede for lisa, se não for, cara, vai nela e é isso. E aí, ela tem uma versatilidade que se você não enfiar ela na tinta toda, a gente ainda vai ali no meio-fio, se tiver aquela aguinha corrente ali do meio-fio, dá uma limpada, já vem com uma outra cor mais forte e manda bala. Assim, exatamente. Para quem vai pintar rápido, fazer um bombe, cara, é muito bom. Carregar um pouquinho d'água ajuda também, né? Dessas garrafas que você já vai carregar, se você quiser carregar uma garrafinha de água, o chato é que é mais um peso, né? Então, se você não tiver nojo, você sempre vai ter água acessível em algum lugar. Você olha para um lado, olha para o outro. Coisas que a gente sempre acha na rua. É água, extensor, e aí pode ser cabo de vassoura, pode ser um pedaço de ferro. É só você olhar com carinho, você vai encontrar que a rua te dá. E tinta. A gente sempre encontra tinta na rua. Então, o macete é assim, fique atento. Olha o tempo todo. Você está olhando no lixo, as pessoas jogaram aquela latinha, vai lá ver. Se a tinta não tiver boa, leva. Porque assim, em algum momento você vai conseguir usar ela. Vou pegar até uma lata aqui para poder dar um exemplo pra gente. Estou muito nessa de um lado pro outro, mas acho que é legal isso aí. Sim. Vai falando, Daniel, eu quero que você fale sobre como a gente faz o processo de diluir a tinta, de pegar a tinta que já foi condenada praticamente e conseguir aproveitar ela. Tá. O que acontece? Como o Rafa falou, a gente fica de olho, radar ligado, vendo. Por exemplo, você viu uma obra perto de você, de repente, por onde você passa, dá uma olhada que às vezes eles jogam parte da tinta que deu uma secada que eles abriram. Como é que a gente faz? Às vezes ela seca por falta d'água mesmo, né? Você ressecou a água, evaporou, ficou aquela camada, parece uma massa corrida ali, né, no fundo. Bota um pouquinho d'água, esquenta ela, porque ela vai dissolver aquele material ali na água e vão fazer aquela mistura. E lembrando que não usar não virar essa tinta de jeito nenhum em panela que você vai cozinhar, porque é altamente tóxico, você não vai comer depois. Se você tiver uma panela só para isso, se você tiver uma panela só para isso, você faz. Mas o que a gente faz é literalmente pegar essa lata aqui, botar ela no fogo. Exato. E aí você ficar de olho se a lata tá realmente, se ela não tá muito ferrada,
Porque se ela estiver meio fraca aqui, com uma ferrugem, coisa parecida, você vai botar ela no fogo, ela vai terminar de destruir isso aqui e vai ser um desastre, porque teu fogão vai todo pro saco. Então, assim, fica de olho se ela. Você vai ver que ela vai aguentar, então ela literalmente encostou, botou no fogão, ligou, pega uma colher de pau, um pincel mesmo, vai mexendo. E aí você vai chegar uma hora que você vai ver que a tinta vai estar tipo nova de novo. É claro que esse tipo de tinta, se você fizer isso, é a tinta para você aproveitar para você pintar na rua. A gente não está falando isso para você fazer um trabalho comercial. Mas assim, você pode perguntar para qualquer um que pinta com latex muito tempo na rua que a gente sempre acha lata e você vai só acumulando as coisas. Aquelas caçambas, né, de obra na rua que o pessoal joga de tijolo, caco de telha, essas coisas, normalmente tem uma lata ou outra ali, que eles deixam, às vezes, quando terminou de pintar, ficou um restinho ali, você vira ali, né, leva para casa do jeito que der, a gente já fez muito isso, cara. E tenta renovar, não pensa na cor, leva. Outra solução mas aí é num aperto gigante. Cara, a minha grana esse mês, nesse momento não vai dar nem para comprar um latex ou um PVA branco. Cara, vamos para massa corrida. A massa corrida mais barata, vai pegar um latão de massa corrida. Só que aí a gente tem que fazer uma diluição num jarro maior, porque você não vai conseguir colocar ela dentro da garrafa, porque ela vai sair em bloco, né? Mas essa daí é um recurso que é para isso, para bombe, para estar na rua, para não deixar de praticar. Então você vai pegar um pote um pouco maior, vai diluindo aos poucos com água e vai colocando na garrafa, aí sim com funil. Vai fazendo essa diluição e aí, que ela vai ganhar textura de tinta. E aí você vai pigmentar com as outras mesmo. Essa é uma solução para quando tá, cara, apertou e tô querendo ir para a rua. E essa com a massa corrida, o ideal é que você prepare ela e vá pintar. Você não fica com ela guardando muito tempo, porque a partir do momento que ela perder essa água, ela vai endurecer de novo. E aí você vai ter que ficar diluindo de novo, assim. Ficar atento com isso. Tem que tomar cuidado. Não dá para guardar. E se você tiver uma garrafa de massa corrida misturada com água e pigmento, uma semana depois isso aqui virou um bloco sólido de gesso, né, colorido. Você não vai conseguir de jeito nenhum pintar mais, né? Não adianta nem diluir depois que ela endureceu. Então é um último recurso para você ir para a rua, diluiu ali, foi. Inclusive, se você não usar o galão todo que você usar da massa corrida, fecha, amarra num saco, porque ela perde umidade muito rápido. E ela resseca, craquela, e aí vai te atrapalhar na hora de você estar riscando, vai ficar uns riscos, né, que ela vai cortar o seu trabalho, vai arranhar o trabalho. Né? Mas esse é uma saída para quando apertou, para não deixar de estar na rua. Eu acho que para esse início, acho que a gente já falou bastante coisa. O importante é assim, a gente tem que entender que ninguém pode perder essa vontade de pintar. Você quer pintar, você quer estar na rua. Então a grana tá curta, tá ruim para todo mundo, então nossa ideia é essa. Então, tipo, não deixe de estar na rua, use os recursos que você tem. O que a gente vai tentar fazer aqui é facilitar. Qualquer coisa, só entrar em contato com a gente também. A gente vai deixar o Instagram aqui. Meu é @RafaelGeraldo. Daniel é? Nadir Grafite com FF, com 2 Fs. Ou então, @trapa_crew, CREW. Isso. Você vai procurar a gente lá, a gente está sempre conversando, sempre tirando dúvida. Então, qualquer coisa, fala com a gente. Uma última dúvida só é o seguinte: pigmento de silk. Você compra em loja de serigrafia. Você vai pesquisar, dá uma digitada, loja de silk, loja de serigrafia, e é pigmento de silk, não é tinta de silk. A tinta de silk não vai funcionar, é o pigmento. Parece a mesma coisa, porque até a embalagem é parecida, mas não é. Um é pigmento, outro é tinta. Então você vai procurar o pigmento de silk. Não sei se dá para ler aqui, ó. Aqui, ó, pigmento extra azul royal. Isso. E aí, procurou lá, você vai achar, você vai ver que ele é um pouquinho mais caro. Eu não lembro exatamente quanto é que está, muito tempo que eu não compro, mas quanto é que deve estar custando mais ou menos para deixar datado o vídeo? Uma garrafinha dessa aqui deve estar uns R$12, mais ou menos. Mas assim, um xadrezinho desse aqui é
R$ 3 às vezes. 4 às vezes, E aí você usa muito mais, assim, é um caminho sem volta usar o Pigment Silk. Depois que a gente começou a usar, a gente compra, inclusive, junta mais pessoas e você compra uma garrafa grande e vai... e aí você, que quanto maior... O azul royal, ó, é quase preto. É difícil até de você ver, você só vê quando você dilui ele na água ou na própria tinta. E quanto maior a quantidade, mais barato fica. E dependendo da cor, né, normalmente o preço do pigmento difere com a cor que você vai usar. Sim. E aí é basicamente isso. Fala com a gente. E você consegue cores, que você falou do flúor, né? Mas assim, você já tem violeta pronto, roxo pronto, tons de 3, 4 tons de verde prontos. Às vezes você se resolve, eles encontram uma cor para sua paleta direto ali, sem precisar fazer aquelas misturas mirabolantes. Exatamente. Então é isso. Acho que para a primeira aula acho que a gente foi mais boa. E a gente depois volta aí para a gente continuar com esse nosso papo aí, que a gente quer que todo mundo pintando na rua. Então até mais. Vamos pra rua, galera. Até a próxima.